Os 5 piores tipos de vômitos. O ato de vomitar é uma experiência universalmente desagradável, mas há alguns tipos de vômito que se destacam pela sua natureza especialmente terrível. Desde vômitos associados a condições médicas graves até aqueles desencadeados por intoxicação alimentar ou ressaca, cada tipo apresenta suas próprias características distintas que tornam a experiência ainda mais angustiante. Neste texto, exploraremos os 5 piores tipos de vômito, descrevendo detalhadamente suas características, causas e consequências. Prepare-se para uma jornada pelos terríveis e desagradáveis aspectos do vômito. Vômito de baleia. O vômito de baleia é uma ocorrência impressionante, ao mesmo tempo, assustadora. As baleias são conhecidas por seu tamanho gigantesco e pela quantidade massiva de comida que podem consumir em uma única alimentação. Quando algo dá errado em seu sistema digestivo, elas podem regurgitar uma quantidade enorme de material, criando uma visão verdadeiramente chocante. Este vômito não se parece em nada com o que estamos acostumados a ver em seres humanos. Em vez de ser líquido e fluido, o vômito de baleia tem uma consistência espessa e oleosa. Ele pode conter restos de peixes, lulas, krill e outros alimentos marinhos que compõem a dieta das baleias. Além disso, o vômito pode ser misturado com bile e outros fluidos digestivos, tornando-o ainda mais desagradável. O odor emitido pelo vômito de baleia é suficiente para afastar qualquer pessoa. É um cheiro intenso e penetrante que pode se espalhar rapidamente pelo ar. Além disso, a consistência viscosa do vômito torna extremamente difícil de limpar e remover de qualquer superfície em que tenha caído. Embora o vômito de baleia seja mais comumente associado a baleias que estão doentes ou em situações de estresse, também pode ocorrer naturalmente como parte do processo de digestão das baleias. De qualquer forma, é uma visão e um odor que poucas pessoas gostariam de experimentar de perto. 2. O vômito de pombo. O vômito de pombo, embora menos conhecido do que alguns outros tipos de vômito, pode ser igualmente desagradável e problemático. Os pombos são aves urbanas comuns encontradas em muitas partes do mundo, e seu vômito pode ser uma fonte de inconveniência e até mesmo de riscos para a saúde pública. Uma das características mais notáveis do vômito de pombo é sua acidez. O vômito de pombo é altamente ácido devido à composição de sua dieta e aos ácidos presentes em seus sistemas digestivos. Esse alto teor ácido pode causar danos significativos às superfícies em que é depositado, como carros, prédios e até mesmo roupas. Se não for limpo imediatamente, o vômito de pombo pode corroer a tinta, o metal e outros materiais. Além disso, o vômito de pombo pode conter bactérias, fungos e outros patógenos que podem representar riscos para a saúde humana. A exposição ao vômito de pombo pode aumentar o risco de doenças transmitidas por aves, como a criptococose e a histoplasmose. O odor do vômito de pombo também é desagradável e pode ser difícil de remover completamente. Ele tende a se impregnar em superfícies porosas e pode persistir por longos períodos de tempo se não for tratado adequadamente. 3. O vômito resultante de intoxicação alimentar. O vômito resultante de intoxicação alimentar é uma experiência extremamente desagradável e pode ser considerado um dos tipos mais terríveis de vômito. Quando uma pessoa ingere alimentos contaminados por bactérias, vírus, parasitas ou toxinas, o corpo reage expulsando essas substâncias através do vômito. O conteúdo do vômito de intoxicação alimentar pode incluir uma mistura de alimentos parcialmente digeridos, bile, muco e, às vezes, sangue. Dependendo da gravidade da intoxicação, o vômito pode ser aquoso, espumoso ou até mesmo conter pedaços de alimentos intactos. O vômito de intoxicação alimentar geralmente tem um odor desagradável e um sabor amargo ou ácido, devido à presença de bile e outros fluidos digestivos. O vômito frequente pode levar à desidratação rapidamente, especialmente se não for possível manter líquidos no estômago. Isso pode agravar ainda mais os sintomas de fraqueza e mal-estar. Duração. Em alguns casos, os sintomas de intoxicação alimentar, incluindo o vômito, podem durar vários dias, tornando a experiência ainda mais angustiante e debilitante. 4. O vômito de ressaca. O vômito de ressaca é uma consequência comum e desagradável de ter bebido álcool em excesso. Quando alguém consome álcool, o corpo metaboliza a substância tóxica do álcool, chamada acetaldeído, que pode irritar o revestimento do estômago e do esôfago,
levando à sensação de náusea e ao vômito. O vômito de ressaca geralmente é ácido devido à presença de ácido clorídrico do estômago, misturado com bile e outros fluidos digestivos. Isso pode causar uma sensação de queimação e desconforto ao vomitar. O vômito de ressaca pode conter alimentos parcialmente digeridos, líquidos consumidos durante a ingestão de álcool e bile. Às vezes, pode haver presença de sangue, especialmente se o revestimento do estômago estiver irritado ou ulcerado devido ao álcool. O vômito de ressaca pode variar em intensidade de acordo com a quantidade de álcool consumida, a sensibilidade individual e outros fatores, como a presença de alimentos no estômago. 5. O vômito de cobra. O vômito de cobra é uma ocorrência fascinante, ao mesmo tempo, bastante perturbadora. Algumas espécies de cobras têm a capacidade de regurgitar suas presas quando se sentem ameaçadas ou perturbadas. Isso pode acontecer, por exemplo, quando uma cobra é capturada por um predador ou quando é manuseada por um ser humano. O vômito de cobra é uma forma de defesa usada por algumas espécies quando se sentem ameaçadas. Ao regurgitar sua presa, a cobra pode tornar-se mais leve e ágil, aumentando suas chances de escapar de uma situação perigosa. O vômito de cobra pode conter uma variedade de presas, dependendo do que a cobra consumiu anteriormente. Isso pode incluir pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e até mesmo outros membros da mesma espécie. As presas regurgitadas geralmente estão parcialmente digeridas, mas ainda podem estar reconhecíveis. Elas podem estar cobertas com o muco e outros fluidos digestivos da cobra, tornando-as bastante repulsivas. O vômito de cobra pode ter um odor desagradável, misturando o cheiro da presa parcialmente digerida com os fluidos estomacais da cobra. Esse odor pode ser suficiente para afastar possíveis predadores ou ameaças. Obrigado por assistir. Deixa seu like e inscreva-se para mais vídeos doidos como esse.